eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre um tal José, que não era o do Egito, do Velho Testamento, nem o pai de Jesus, e nem o José de Arimateia. Ele é citado na primeira vez na Bíblia, num texto que mostra que os apóstolos, eles estavam cheios do fogo de Deus, sendo usados na construção da igreja, colocando para os discípulos que estavam sendo formados os valores do reino de Deus, cheios do poder do alto, davam testemunho da ressurreição, cuidavam da parte financeira, inclusive das doações que eram recebidas, porque os apóstolos ainda não tinham instituído os diáconos. E entre esses que doavam, um é destacado positivamente. Por que será? E é esse exemplo inspirador que vamos ver juntos em algumas passagens, principalmente de Atos. E é lindo ver como Lucas, o escritor de Atos, ele indica o caráter do nosso José. E o texto inicial é Atos 4, 32 até 37. Vamos ler, se você quiser acompanhar na tela. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entre as qualidades de caráter desse José, que passou a ser chamado Barnabé, eu quero destacar 3. A primeira é que ele era um homem verdadeiro, genuíno, autêntico, que vivia o que aprendia. O Espírito Santo já tinha sido derramado, o Pentecostes tinha acontecido, as primeiras perseguições já se passavam com aquela igreja, e nesse contexto aparece José, conhecido dos apóstolos, que ganhou deles um apelido. E geralmente a gente dá apelido para pessoas que estão mais próximas. Às vezes até alguns apelidos negativos. Fazemos um certo bullying. E ter recebido um apelido indica que José já circulava entre eles, os apóstolos. Ele era querido, fazia parte daquela comunidade. Imagino que ele estava sendo observado pelo seu modo de vida, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes exemplares, amoroso, pela comunhão, intimidade com Deus, não estava buscando posições, não queria ocupar o lugar dos apóstolos, simplesmente queria servir. Como Jesus. Pronto para atender o próximo. Recebeu o sobrenome de Barnabé, filho da exortação. A tradução de Barnabé no grego não é tão precisa, mas os significados mais próximos são filho de exortação, como lemos no texto, ou filho da consolação. Ele se destacava entre os muitos que estavam se convertendo a Cristo. E a evidência dessa vida abundante foi ainda maior quando esse judeu, descendente da tribo de Levi, e a tribo de Levi anteriormente, no Velho Testamento, era encarregada do canto e da música no templo. Esse homem renunciou, abriu mão de uma situação confortável para investir no reino de Deus. Barnabé, diz a palavra, era de Chipre,
uma ilha do mar Mediterrâneo, uma das maiores ilhas, onde a terra tinha grande valor financeiro, porque no grego, Chipre significa cobre, e lá havia muitas fazendas de cobre. E por certo, Barnabé possuía uma dessas terras, e abriu mão disso, não hesitou um instante sequer, e doou tudo para os propósitos que Deus tinha através daquela liderança. Não tinha espaço no coração de Barnabé para qualquer tipo de egoísmo. Ele não podia compactuar que houvesse algum necessitado entre as pessoas com as quais ele convivia, assim como nós não podemos hoje. Ele simplesmente estava atendendo a Cristo, que havia ensinado que quem matasse a fome, a sede de alguém, visitasse um enfermo, vestisse uma pessoa nu ou hospedasse um forasteiro, estaria fazendo todas essas coisas para o próprio Cristo, como indica o capítulo 25 de Mateus. Certamente a confiança de Barnabé estava no Senhor, de que ele abrindo mão seria suprido em todas as suas necessidades pessoais. Ele aprendeu a renunciar àquilo que ele tinha. É óbvio que quando falamos em renúncia, não vamos sair por aí vendendo os nossos bens, né? A não ser que Deus te diga isso. Mas o seu coração, o meu coração, o nosso, não pode estar nessas coisas. Não pode estar nos bens. Mesmo porque o que Deus coloca nas nossas mãos é dele, para nós administrarmos e para servirmos as pessoas que estão perto de nós, o nosso próximo. Essa semana eu fui testado nisso enquanto preparava a palavra, não é? E aí me juntei a 2 irmãos para que nós todos fôssemos abençoados, ajudando um outro aqui do nosso meio. Veja que nós temos um exemplo negativo de doação aos apóstolos, que foi o caso de Ananias e Safira, que venderam a terra, mas retiveram parte e não disseram isso para os apóstolos, não é? Queriam viver de uma certa aparência e por isso foram fulminados, foram mortos. Deus procura esses com o coração aberto, verdadeiros, sinceros, inclusive na administração dos recursos que Ele coloca nas nossas mãos, não retendo os nossos dízimos e entregando de coração as ofertas, para que a obra do Senhor se expanda. Segundo, era um homem cheio do Espírito Santo. Seu comportamento era todo influenciado pelo Espírito. Era natural ele manifestar a consequência, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E essa abundância, ela redundava, transbordava de várias formas. Ele acolheu Paulo, por exemplo, nesse texto aí de Atos 9, 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, o Paulo. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. O Barnabé, que já tinha contato com os apóstolos, percebeu a dificuldade de Paulo em interagir com eles, em se meter no meio deles. Não havia espaço para um estranho, ex-perseguidor, ex-matador dos seguidores do caminho. E Barnabé agiu como um intercessor. Ele fez o meio-campo, porque sua visão era abençoar as pessoas e contribuir para que o reino de Deus se expandisse o mais rápido possível. E depois da conversão, Paulo não ficou em Jerusalém. Ele voltou para anunciar o evangelho na sua terra, em Tarso e também na Síria e na Sicília. Depois, esse Barnabé
encorajou os irmãos em Antioquia da Síria. Atos 11, 21 a 24. A notícia a respeito deles quem? Desses irmãos que estavam em Antioquia. Quem eram eles? Os que tinham fugido da Judéia exatamente por causa da perseguição após a morte de Estevão. Esses irmãos estavam ali. Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Nesse texto fica claro que ele era uma pessoa de extrema confiança, enviado, representante, embaixador dos apóstolos. Ele foi conferir o que estava acontecendo nesse local, pronto para dar um relatório sobre o que viu, para cooperar com os apóstolos. E se alegrou com o mover de Deus ali. Celebrou com os irmãos. Muitos até imaginam que ele tinha acabado de conhecer. Não teve uma postura de ciúme ou coisa parecida. Incentivou-os a permanecer firme. Era preciso ser forte, corajoso, ter o coração firmado em Cristo, porque as perseguições que começaram em Jerusalém chegariam ali. Olhar para Deus. A fé dominava a visão desse homem, de Barnabé. E essas atitudes que eu comentei, obedecer para ir a Antioquia, celebrar a vida dos irmãos, encorajá-los a seguir em frente sem desviar, mostravam a essência, o interior, aquilo que ele era, expunham o coração desse homem, bom, cheio do Espírito, que transbordava em fé. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O Barnabé percebeu que precisava de ajuda, que não poderia realizar o trabalho sozinho ali. E ele vai 140 quilômetros de distância e traz Paulo. Trouxe-o para perto de si, para andar junto, para um relacionamento próximo. E a Bíblia fala que por um ano inteiro eles estiveram pregando, ensinando, e muitos se converteram ao Senhor. Foi tão intenso, tão produtivo, que eles passaram pela primeira vez a ser chamados de cristãos. Pequenos cristos, pessoas com características tão semelhantes à de Jesus, que podem ser chamadas pelo seu nome. Que coisa tremenda! Cristãos. Hoje, cristãos virou uma palavra tão banal, que nós às vezes chamamos pessoas que não são cristãos disso. Aí está o verdadeiro significado, a semelhança com Cristo, permitiu que Paulo, Barnabé e outros daquela igreja fossem chamados de pessoas parecidas com Jesus. Será que somos verdadeiramente cristãos? Será que podemos ser chamados assim hoje? Assim como Paulo foi recebido por influência de Barnabé junto aos apóstolos, ele também foi acolhido pela essa igreja em Antioquia, se tornou ali um líder reconhecido, a ponto de quando eles recolheram uma oferta, eles acabaram mandando que Paulo e Barnabé e Paulo levassem o dinheiro para os presbíteros da Judéia. Tal a confiança que ele conquistou ali. Terceiro ponto. Paulo
juntamente com Barnabé. Barnabé, um homem disponível. Primeiro, verdadeiro. Segundo, cheio do Espírito Santo. Terceiro, disponível. Atos 13 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: o Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Disponível para ir. Barnabé, que sabia trabalhar em equipe, entendia que havia outros líderes ali junto dele, e todos praticavam a unidade, oravam, adoravam, jejuavam, se reuniam para buscar as orientações de Deus, e o Espírito Santo falava com eles. O que deveria ser normal naquela época, e deve ser normal entre nós hoje, que o Espírito Santo fale. Não explica como esses homens entenderam a mensagem, mas eles foram escolhidos para a primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo. Ambos não hesitam em ir contra, em desobedecer, em contestar. Barnabé imediatamente se sujeita. Era uma pessoa compromissada. E o primeiro lugar onde eles passam nessa viagem missionária inicial é Chipre, terra natal de Barnabé. Disponível para abrir mão, porque o livro de Atos registra que até certo momento Barnabé era o líder, mas depois Paulo assume. Veja, no capítulo 13, o Sérgio Paulo, procônsul, está se referindo a ele aí, este, tendo chamado Barnabé e Saulo. Diligenciava, ele queria ouvir a palavra de Deus. Já um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, versículo 46, diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram. No capítulo 14, o primeiro versículo, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Não me parece que Paulo tenha usurpado a autoridade de Barnabé, tirando da sua posição. O coração convertido de Barnabé tinha apenas uma preocupação: que Cristo fosse glorificado. Ele entendia que Deus tinha levantado o seu companheiro e o tinha capacitado. Não notamos nas Escrituras nenhum ciúme de Barnabé, desprezo ou rancor com relação a Paulo. Afinal, ele conhecia a história de Paulo, ele participou disso, ele se colocou ao lado dele em Jerusalém, quando ninguém acreditava que ele tinha se convertido. Ele o ajudou a desenvolver o seu potencial, discipulando, e imagino que agora ele se maravilhava de ver o que Deus estava fazendo através daquele homem. Que atitude nobre que deve ser a nossa atitude, quando discipulamos, quando trabalhamos com pessoas, e elas são usadas e são aprovadas por Deus. Nós devemos nos alegrar nisso. Esse homem disponível para chegar a um entendimento na palavra. Quando termina a primeira viagem missionária, eles voltam para Antioquia, a coisa estava pegando fogo lá, porque os cristãos judeus queriam que a lei de Moisés, os ritos, os costumes prevalecessem na igreja, como a circuncisão e outras coisas. E aí, quem é mandado para ir a Jerusalém, conversar com os apóstolos numa espécie de concílio? Paulo e Barnabé.
E lá eles contam tudo o que Deus estava fazendo, as conversões entre os gentios, e chega-se à conclusão de que os cristãos gentios, aqueles que não eram judeus, que estavam se convertendo, não precisariam se submeter àquelas regras, porque Cristo já era suficiente. E eles retornam para Antioquia com essa boa notícia. Aleluia! Um homem disponível para ouvir certas verdades, para ser confrontado. Em Gálatas, o Paulo cita um acontecimento quando ele confrontou Pedro. Paulo confrontou Pedro por fazer separação entre judeus e gentios, circuncisão e não circuncisão. E Barnabé estava envolvido. Vejam o texto. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Puxa, até o Barnabé, até agora estava tudo tão perfeito, foi envolvido, foi levado pelas circunstâncias, preferiu evitar um problema com o Pedro e criou um com o Paulo. E Pedro precisou ter uma visão dos céus para entender que estava enganado a respeito dos gentios. E é interessante o respeito com que o Paulo cita Barnabé. Deixou-se levar. Porque ele sabia que Barnabé não pensava daquele jeito. O jeito que Paulo comenta sobre uma falha do seu amigo sugere que ele tinha escorregado, que não era sempre assim. E eles não romperam por causa disso. Não há um registro de que Barnabé ficou de biquinho, triste, num canto. Não vou mais. Magoei. Continuaram trabalhando juntos. Tanto é que chega na segunda viagem missionária, que são esses versículos do capítulo de Atos 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Parece que aqui houve uma ruptura tal, que atrapalhou a obra do Senhor. Eu não quero minimizar essa briga. Ela realmente aconteceu e está registrada sim na palavra. Mas eu me arrisco a dizer que não impediu o que Deus pretendia fazer, inclusive através deles. Porque Deus estava trabalhando na vida dos três: Paulo, Barnabé e Marcos. E Barnabé se manteve coerente aos seus princípios. Assim como ele amparou Paulo no início, como nós vimos, ele se colocou ao lado de João Marcos, que era seu primo. Mas não por ser seu primo, por entender que ele não poderia permanecer naquela situação, mas precisava ser restaurado e se tornar quem ele realmente se tornou, o escritor do livro de Marcos. Paulo, homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, sabia que Marcos precisava de uma segunda chance.
Ele tinha abandonado mesmo na primeira viagem missionária. A situação criada, imagino, deve ter sido constrangedora. O Paulo estava irado. Comigo não, Barnabé. Ou ele ou eu. Paulo, você está errado. O menino precisa estar conosco para aprender. Ele ainda vai ser muito usado por Deus. E Paulo, quando está preso na masmorra em Roma, escreve a Timóteo e cita esse Marcos. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. De inútil, de desprezado, de despreparado, a útil, a usado no ministério. Porque alguém acreditou nele, porque alguém não o abandonou. Alguém cheio do Espírito Santo. Para mim, Paulo aqui reconhece: Barnabé, você tinha razão, fui duro demais com ele, Deus o levantou, ele pode me ajudar, fazemos parte do mesmo time. E olha, eu vou te contar uma coisa: o que você fez com ele, eu vou fazer com o Timóteo. Eu vou cuidar do Timóteo, eu vou preparar o Timóteo. Sobre essa relação entre Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, não há mais registros no livro de Atos, após a formação dessas duas equipes, não é? Mas há em 1 Coríntios, um versículo, 9:6. Quando Paulo escreveu a primeira epístola, o Barnabé ainda estava vivo. E o Paulo escreveu o seguinte, para aqueles irmãos de Corinto, citando como exemplo seu companheiro: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ele estava mostrando que não tirou vantagem dos privilégios que por direito tinha como apóstolo. Pelo contrário, ele trabalhava para garantir o sustento, assim como Barnabé fazia. Dois líderes, amadurecidos por Deus, mesmo com pontos de vista diferentes na caminhada. E aí eu concluo, para dizer que esse tal José, apelidado de Barnabé, é mesmo um exemplo para qualquer pessoa que quer servir a Cristo. Um pequeno Cristo, verdadeiro, autêntico, praticante desse amor que ele recebeu primeiro de Deus, através de Cristo, e que ele transmitia com tanta naturalidade, cheio do Espírito, abundante nos frutos desse Espírito, bondade, fé, amor, pronto para ouvir esse Espírito e para obedecer. Barnabé, encorajador, através de palavras e vida, atitudes, membro valioso da igreja do Senhor Jesus. Dá uma olhada para quem está perto de você. Aí há um membro valioso, importantíssimo da igreja do Senhor Jesus. Quem sabe até tem um Barnabé ao seu lado. Generoso, ele deu o que tinha para atender o necessitado. Investiu em quem ninguém acreditava, para que essas pessoas se tornassem tremendos líderes. Consolou os desconsolados. Exortou aqueles que precisavam de apoio, de amor e de cuidado. Um homem de Deus. Disposto, disponível, pronto para fazer a vontade do Pai. E
permanecer nos princípios que aprendeu, que demonstrou maturidade quando foi confrontado com o seu erro. E eu pergunto, o quanto eu tenho de Barnabé? Eu, Marcos. E você pode se perguntar, o quanto você tem de Barnabé? É verdade que quando a gente pensa isso, a primeira coisa é assim, eu não tenho. Mas, se a gente olhar bem, na palavra, no exemplo, a igreja de Barnabé é a mesma que a nossa. Eu vou repetir isso, porque você acha que não entendeu ainda. A igreja de Barnabé, onde Cristo é o cabeça e reina, é a mesma que a nossa. O Cristo que ele cria e transformou a sua vida é o mesmo que o nosso. O Deus que ele servia é o mesmo que o nosso. O Espírito Santo que habitava nele é o mesmo que habita em nós. O evangelho do reino que ele pregava é o mesmo evangelho que nós temos hoje, do senhorio de Jesus Cristo. Mas outras coisas mudaram. Os necessitados hoje são diferentes. Os que precisam de atenção, de uma palavra, os que precisam de paz, os desacreditados. Se você e eu nos abrirmos para Deus nessa manhã, para a ação do seu Espírito, que nós começamos cantando essa música hoje, a respeito do Espírito de Deus, Ele poderá produzir em nós, não somente as capacitações para o ministério, mas vai permitir com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E isso significa o seu caráter nas nossas vidas. Caráter tão evidente na vida de Barnabé e tão necessário nos dias de hoje. Que Deus nos ajude. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.